Caros irmãos e irmãs, neste domingo, mais uma vez, enquanto em Belém está a procissão dos romeiros está caminhando pelas cidades, pelas ruas da cidade, nós estamos agora então fazendo este programa, fazendo chegar a vocês a palavra de Deus, palavra recolhida nas Escrituras de Deus, que nos transmitem sempre aqueles valores importantes, aqueles valores que são importantes para Deus. Vamos, pois, escutar na primeira leitura do livro dos Reis, como Naamã ficou realmente curado após ter se lavado com a água do rio Jordão. Vamos escutar São Pedro animando Timóteo para que realmente persevere na fé, não se deixe levar pelas tentações e continue firme em Cristo Jesus. E por último, vamos ler no Evangelho como Jesus cura 10 leprosos que encontrou pelo caminho enquanto passava pela Samaria. Ele cura estes 10 leprosos, dá para eles a saúde, mas só um deles volta para agradecer. Só um deles é agradecido. Escutemos, pois, comecemos com a primeira leitura do segundo livro dos Reis. Diz assim: Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus, Eliseu. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve de aqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocaustos e sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Encontramos esta passagem nos capítulos iniciais, capítulos 5 e 6 do livro dos Reis, no qual se narra a história, os fatos extraordinários realizados por o discípulo de Elias. Como vocês devem recordar, Elias foi um grande profeta que fora arrebatado por uma carruagem de fogo e levado diretamente ao céu. Desapareceu da vista de Eliseu, que gritava atrás dele, chamando pelo seu mestre. Esta subida aos céus, nessa carruagem, foi sempre interpretada pelos judeus como uma ida com retorno, de maneira que os judeus, muitos deles, acreditavam que um dia Elias voltaria, do mesmo modo que ele subiu ao céu, ele também voltaria sobre uma carruagem de fogo. Pois bem, Eliseu mandara a Naamã, o sírio, que se lavasse 7 vezes no rio Jordão.
Inicialmente, Naamã do Sírio ficou meio contrariado, porque achava que na sua terra havia rios melhores, havia muitos outros rios muito melhores que o rio Jordão. E de fato, na Síria, ele era da Síria, havia rios maiores e mais com água mais abundante. Mas Naamã foi e se lavou. Inicialmente queria recusar, mas acabou aceitando as palavras dos servos que lhe diziam: olha, se o profeta tivesse te mandado uma coisa muito difícil de fazer, você certamente teria feito tudo isso. Mas ele te mandou uma coisa simples: mergulhar 7 vezes, não 7 vezes sobre o rio Jordão. Isso não é difícil. É chegar lá e mergulhar 7 vezes. Então Naamã aceitou, pois, seguindo o conselho dos seus servos, foi lá e mergulhou 7 vezes no rio Jordão. E quando saiu do rio, já saiu totalmente purificado. A água purificou a sua carne. Como vocês sabem, a lepra, já ouviram falar dela, embora em nosso tempo não seja muito comum. Eu não conheço nenhum caso de leproso, né? Mas pode ser que tenha. A lepra era uma doença que produzia uma rejeição muito grande por parte da sociedade. Os leprosos, eles eram obrigados a se afastar das comunidades, porque pensavam, e provavelmente era certo, que a lepra poderia se propagar e contaminar nas pessoas. Por isso os leprosos moravam em lugares retirados. Alguns deles levavam uma campainha para avisar que lá havia um leproso e para que as pessoas se afastassem, tá? E outros simplesmente gritavam para que as pessoas se afastassem e não fossem contaminadas. De maneira que os leprosos seriam uma classe totalmente discriminada e afastada da sociedade judaica. Não só da sociedade judaica, também de outras sociedades. Naamã, pois, recebe a cura e volta com o profeta Eliseu para expressar a ação de graças, agradecer. E é interessante que ele começa agradecendo, mas com um ato de agradecimento pelo qual expressa a sua fé no Deus. Agora estou convencido, disse ele, de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Agora estou convencido de que não há outro Deus igual. O Deus de Israel é poderoso, é capaz de curar a lepra, é capaz de transformar as pessoas. E além disso, o Naamã também, nesse momento, quer, como gratidão pela cura da lepra, quer dar o seu presente a Eliseu. E o profeta não aceita. Naamã insistiu, mas ele continuou não aceitando o que Naamã queria lhe oferecer. Tá? Ele achava que seria uma ingratidão contra Deus, já que quem curou foi Deus, não foi o profeta. Ele achava que seria uma ingratidão contra Deus receber qualquer presente e não aceita receber o presente de Naamã. Por este milagre
realizado por Deus. Percebemos como o poder de Deus, aquilo que Naamã disse: agora entendo que não há outro Deus igual como o Deus que existe em Israel. Tá? Agora entendo que não há outro Deus igual. É interessante porque no tempo de Eliseu, a questão do politeísmo, dos muitos deuses, da adoração e veneração a muitos deuses, era uma prática bastante comum. Bastante comum. Tá? Por isso, a profissão de Naamã, ela é extremamente importante. E a profissão de Naamã vai se concretizar com o fato de ele levar para sua terra, para Damasco, na Síria, levar dois jumentos carregando terra, a terra de Israel, para oferecer sobre ela os sacrifícios a Deus. Quer dizer, Naamã vai se tornar um adorador de Deus. Vai adorar o Deus verdadeiro, porque o conheceu através do milagre e das palavras do profeta Eliseu. Esta é a história de Naamã, a história do homem leproso que foi curado pelo poder de Deus. E é importante que entendamos isto, que às vezes temos dificuldade e que para Deus nada é impossível. Ele pode realizar qualquer milagre. Nós temos a mania, e eu também me incluo nisso, de dizer que não merecemos a graça de Deus, que não merecemos os milagres de Deus. E é verdade, não merecemos. Não merecemos. Mas Deus nos dá gratuitamente, nos oferece gratuitamente a sua graça, os seus milagres, a sua misericórdia, a sua paciência e o seu perdão. Tudo isso é graça de Deus. É graça de Deus. Pode ser que nós não tenhamos a oportunidade em nossa vida de ver um milagre de Deus. Digo de ver, mas na verdade todo dia acontecem milagres de Deus. Mas enfim, pode ser que nós não cheguemos a admirar um milagre assim em plenitude. Mas Deus continua fazendo os seus milagres no meio do seu povo. Continua derramando a sua graça no meio do seu povo. Continua livrando os seus filhos das mãos da prepotência e do prepotente que é o diabo. Continua em nossa vida estando presente e manifestando a sua misericórdia em todos e em cada um de nós. Este é Deus, o Deus que nos ama, que não é só um Deus que espera ser amado, espera ser adorado. É claro que nós temos que fazer isso, amá-lo e adorá-lo. Mas é um Deus que toma a iniciativa, que nos ama por primeiro, que nos beneficia com a sua graça e que em todo momento nos protege. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus. Muitas vezes não entendemos como Deus pode agir na vida das pessoas. Mas Ele age em nossa vida de muitas maneiras. Basta prestar atenção e perceber como Deus, na sua graça e misericórdia, nos protege e sempre nos acompanha. E sempre está conosco. E sempre nos deseja e nos dá a sua paz. Este é nosso Deus. É o mesmo Deus que adoravam os judeus, os israelitas. O mesmo Deus que adorava Josué e os grandes profetas de Israel. É o mesmo Deus. É nele que está colocada toda a nossa confiança, porque acreditamos que
que Ele é poderoso. Embora nem sempre faça o que nós queremos, porque senão seria, eu diria que assim, um títere em nossas mãos. Deus não faz o que nós queremos. Deus, Ele é livre para agir em todo momento e não se condiciona à nossa vontade. Como digo, seria um títere em nossas mãos se Ele fizesse só a nossa vontade. Mas Ele quer que nós descubramos a verdade, Ele quer que nós caminhemos no seu caminho, Ele quer que nós vivamos a sua paz. Este é nosso Deus, o Deus no qual nós acreditamos e também o profeta Eliseu acreditava. Eliseu, um grande profeta, seguindo os passos do seu mestre Elias, outro grande profeta, Eliseu foi fiel à profecia, e quando teve que falar para o povo, o fez com toda a liberdade, com a liberdade que dá a palavra de Deus. Ele falou, comunicou as palavras de Deus ao povo para que se convertessem, para que voltassem ao verdadeiro culto, abandonassem os deuses pagãos e voltassem ao culto do verdadeiro Deus, Javé. Essa foi fundamentalmente a mensagem do profeta Eliseu a todos os seus concidadãos. Um profeta livre para falar, mas autêntico na hora de agir e de falar. Meus irmãos, passamos agora então à segunda leitura, que é uma leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Escutemos, pois, com atenção o que Paulo diz a Timóteo, que em definitiva ele está falando para Timóteo, mas fala também para nós. E o que ele diz, nós também devemos imitar e fazer. Diz assim: Caríssimo, lembro-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele, eu estou sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Durante o mês de setembro, e agora também começamos em outubro, temos escutado textos da primeira e da segunda carta de Paulo a Timóteo. Já sabemos quem era Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, alguém que durante boa parte da sua vida acompanhou Paulo pelas estradas da Ásia Menor, de Roma, da Palestina também, por essa região toda, onde Timóteo pregou o Evangelho. Aprendeu com Paulo
como pregar o Evangelho. E se tornou um discípulo de Paulo e também um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. É bom entender que Paulo, neste momento da segunda carta a Timóteo, ele está preso, provavelmente em Roma. Não temos certeza de onde estava preso. Ele tinha sido conduzido para Roma e provavelmente estava preso em Roma. Tá? Na chegada a Roma, colocaram um soldado que o vigiava dia e noite, estava com ele dia e noite e o acompanhava por todos os lugares. Então, nessa condição de preso, é que Paulo entende que, embora ele esteja preso, a palavra de Deus que ele pode pregar não está preso. De fato, enquanto estava na prisão, ele converteu alguns prisioneiros também para o Evangelho. Alguns se converteram ao Evangelho de maneira que o Evangelho não ficou só no exemplo, mas a palavra de Paulo animou o coração daqueles presos também para se converter totalmente a Cristo Jesus. Este é Paulo que, com as suas simples palavras, anima desde a prisão a todas as comunidades da Ásia Menor, por onde ele já tinha passado e por onde ele já tinha constituído comunidades. Ele anima, pois, com a sua palavra, para que perseverem na fé. E especialmente a Timóteo, que ele tinha um grande afeto por ele, considerava como filho. Tá? Então, a Timóteo, ele o anima para que não desista, para que persevere na fé em Cristo Jesus, para que transmita a palavra a todas as pessoas, a hora e a deshora. Tá? Transmita essa palavra a fim de que muitos conheçam o Evangelho de Cristo Jesus, a vida e a doutrina de Jesus Cristo. Este é Paulo, pois, o homem de fé. E Paulo insiste que é preciso ficar firmes, é preciso não vacilar, é preciso não esmorecer, porque humanamente a situação é difícil. Paulo está preso, muitos cristãos são perseguidos. Em Roma havia uma perseguição declarada contra os cristãos, e nessa hora a fé poderia esmorecer. Então, Paulo insiste que é preciso permanecer firmes. Embora esteja algemado, a firmeza no espírito é fundamental para que o diabo realmente não se introduza na vida do fiel e o leve a afastar-se de Deus. Tá? Paulo reconhece que é tratado como um malfeitor, e não é malfeitor, é uma pessoa de bem. Mas já nos mostra como, às vezes, nem sempre é assim, mas às vezes sim. Às vezes, as pessoas boas também são maltratadas. E tratadas como malfeitores. Enquanto que aqueles que fazem o mal são bem considerados pela sociedade. Essa é uma realidade, uma grande realidade. Os bons, muitas vezes, são maltratados, são acusados, enquanto que os maus se veem livres, inclusive de processos. E essa é a realidade do nosso mundo. Por isso, Jesus advertia aos seus discípulos com muita frequência que era necessário que sofressem. O mundo traz o sofrimento, causa o sofrimento, e é preciso estar preparados, não se assustar com essa realidade, porque
De maneira que o mal que o mundo pode causar às pessoas, ele é compensado pelo próprio Deus e pela graça de Deus. Mas não esqueçamos também que nós podemos sofrer situações de injustiça, situações de calúnia, situações de difamações, diversas situações em nossa vida. Embora não tenhamos feito nada daquilo, mas, às vezes, as calúnias e as acusações realmente se viram contra nós. É preciso, pois, entender essa realidade. E Jesus explicava no Evangelho, porque o mundo irá vos odiar. Jesus dirá claramente, o mundo vos odiará, mas o Pai vos salvará. Deixamos, pois, esta leitura da carta de Paulo a Timóteo, né? Vocês veem com que carinho e com que afeto Paulo escreve e se comunica com Timóteo. E passamos diretamente à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, desta vez narrado por Lucas. Trata-se do capítulo 17, versículos 11 a 19. Escutemos com atenção o que Lucas nos fala nesta passagem. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho nos mostra, seguindo na mesma linha de Naamã, o sírio, que era também leproso, nos mostra como realmente a lepra era uma doença totalmente discriminada. Os leprosos, estes 10 leprosos, moravam no campo, não entravam nas cidades, moravam fora das cidades. Mas foi ao tentar Jesus entrar numa cidade que eles apareceram e gritaram para Jesus: Tem compaixão de nós. E Jesus teve compaixão deles. Teve compaixão deles. E os mandou que se apresentassem aos sacerdotes. Segundo a lei escrita por Moisés, quando algum leproso, por qualquer motivo, ficava curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote ou aos sacerdotes para que declarassem, e isso por escrito, que aquele homem ou aquela mulher estava curado ou estavam curados.
Essa era uma determinação de Moisés que os leprosos deviam cumprir se queriam ingressar de novo nas cidades e participar da vida em sociedade. Se assim queriam, eles tinham que se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote verificasse se efetivamente aquele homem estava curado. E se estava curado, ele poderia voltar tranquilamente com a sua família e poderia voltar também à convivência da sociedade. Pois bem, na entrada desta cidade, que o Evangelho não especifica, só especifica que Jesus estava passando entre a Galileia e a Samaria. Então, na porta, o próximo da cidade, apareceram estes 10 leprosos que pediram a intervenção, a cura a Jesus. Com certeza, os leprosos já tinham ouvido muitas vezes falar do poder de Jesus Cristo, já tinham ouvido falar, e por isso pedem para ele, pedem então, gritam, melhor dito, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É o que pedem os leprosos para Jesus, tem compaixão de nós. Estão pedindo claramente a cura da sua enfermidade. E se pedem, é porque sabem que ele tem poder para curar. E efetivamente, Jesus tinha poder de curar. Já tinha manifestado outras vezes este poder, de maneira que a população, vendo os milagres e as curas que ele fazia, e ficando admirada, louvavam a Deus por ter um homem dessa categoria e desse poder no meio deles. Pois bem, Jesus manda que se apresentem aos sacerdotes. Que deixem tudo, vão lá se apresentar aos sacerdotes para verificar se realmente estão curados. E enquanto iam pelo caminho, efetivamente, eles ficaram curados. Enquanto iam pelo caminho, eles sentiram que estavam curados. E agora vem o interessante. Um deles, e o texto diz que era samaritano, quer dizer, os samaritanos não eram considerados, digamos, como judeus autênticos, não eram considerados por causa de que eles foram misturados no passado com outros povos, eram considerados como se fossem povo impuro. Então, este era samaritano. Quando se sentiu curado, ele voltou para onde se encontrava Jesus e, chegando perto, se jogou nos pés do mestre e dava graças, agradecendo pela cura que tinha recebido. E o texto bíblico diz afirmativamente, e era um samaritano. Não era um judeu, não. Era um samaritano. O que às vezes nos mostra que há mais gratidão em pessoas que não são do lado de Deus que naquelas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem de Deus, que se dizem devotas de Deus ou dos santos. Às vezes, nas pessoas mais distantes, às quais nós não damos tanto valor, às vezes são elas as que realmente manifestam a gratidão e expressam e reconhecem o poder de Deus. Então, sendo curados todos eles, Jesus reclama. Mas não foram outros, não foram mais 9 que foram curados? Como é que só um voltou para agradecer? E termina dizendo o texto, levanta-te e vai. E uma palavra bonita, tua fé te salvou. O que salvou aquele leproso foi sua fé.
Por quê? Porque acreditou. Acreditou que poderia ser curado e por ter acreditado, ele realmente foi curado. Acreditou que Jesus tinha poder para curar e por isso, efetivamente, foi curado. Este texto nos mostra como muitas vezes, nos mostra algumas coisas importantes, né? Por exemplo, a gratidão, como é importante que nós procuremos ser gratos com tudo aquilo que recebemos de Deus, com todos os dons que Deus nos oferece, nos mostra, como é importante que é realmente sejamos gratos em nossa vida, que saibamos agradecer, como Naamã, o sírio, que queria ofertar presentes a Josué, mas presentes em gratidão, embora Josué não os aceitasse, porque o mérito não era dele, mas era de Deus. Mas essa gratidão, como é importante que a gente realmente manifeste sempre atitudes de gratidão com aqueles que nos favorecem, que nos ajudam, com aqueles que muitas vezes, embora de forma sofrida, também colaboram conosco. A gratidão é fundamental em nossa vida. Nós não podemos esquecer isso. Deus quer de nós pessoas gratas. Gratas com Ele, que nos dá a sua graça, e gratas também com as outras pessoas que nos ajudam em nossa vida, que nos corrigem, que muitas vezes contribuem conosco. Essa deve ser nossa atitude fundamental com respeito às pessoas, a gratidão. E Jesus reconhece isso. Jesus reconhece que a cura, que certamente todos eles foram curados, mas só um é que vai voltar para dar graças e agradecer. E Jesus fica perguntando, e cadê os outros? Cadê as outras pessoas que também foram curadas? Não foram mais 9, não foram 10 os que foram curados? Por que só veio um? Por que só veio um? Meus irmãos, minhas irmãs, até aqui a palavra de Deus, a palavra que nos orienta, que nos ilumina e que recordamos a cada domingo e pedimos a Deus também a cada domingo que esteja muito presente em nossa vida, porque ela deve ser como uma luz em nossa caminhada que nos ilumina, que nos orienta e que nos conduz sempre pelo caminho de Deus. Que Deus abençoe nossa caminhada e nos conceda sempre a sua paz. Permita-me agora, meus irmãos, algumas notícias. Algumas notícias da nossa realidade, né? Em primeiro lugar, vocês já sabem que hoje é o dia do Sírio, o dia em que Belém, a cidade de Belém, celebra, pois, a festa de Nossa Senhora de Nazaré. É uma grande festa, eu já participei algumas vezes, infelizmente este ano não vou poder participar, mas já participei várias vezes, uma festa muito bonita, e eu diria que não é só a festa, porque aos poucos os habitantes de Belém têm feito com que a festa também se torne uma festa familiar, uma festa das famílias, uma oportunidade onde as famílias se reúnem, fazem um almoço comunitário, se reúnem para orar. Algumas famílias acompanham a caminhada, pegam na corda, enfim, expressam a sua fé e a sua devoção a Nossa Senhora de muitas maneiras. É uma maneira bonita de viver e de experimentar a nossa fé
nesta devoção a Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré, a qual nós, os paraenses, eu me considero também paraense, temos uma grande devoção, um grande carinho, porque é nossa mãe. É nossa mãe. É a mãe espiritual que nós temos. E a ela devemos recorrer sempre que tivermos necessidade, porque ela estará nos ajudando, com certeza. E além da festa do Sírio, neste domingo, na semana passada, na semana que passou, nós tivemos a festa em Maio do Rio, a festa de São Francisco. Eu tive a oportunidade de estar lá, de participar da festa, uma festa muito bonita. Celebramos a Eucaristia na frente lá da igreja, uma grande praça que tem. Lá celebramos a Eucaristia e foi um momento de muita devoção, eu acho que de muito carinho por parte das pessoas. Eu senti que naquela celebração o povo realmente se envolveu e rezou. Inclusive no final da celebração eles têm um costume de benzer água e de benzer também os objetos que as pessoas trazem, velas, chaveiros e outras muitas coisas, né? Terços. Então tivemos também a oportunidade de vencer todas aquelas coisas e de pedir principalmente a São Francisco que proteja aquela cidade, que proteja as suas pessoas e que interceda por elas diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebo que a fé em São Francisco e em Cristo Jesus, em definitiva, porque não é em São Francisco, a fé em Cristo Jesus. A fé daquele povo é uma fé muito profunda. Aquele povo tem raízes nordestinas, pela maneira como se expressam, pela maneira como vivenciam a sua fé em Cristo Jesus e a sua devoção a São Francisco de Assis. E nós aqui em Bragança estamos findando a festa de Nossa Senhora do Rosário. Tá? Nossa Senhora do Rosário é uma festa que durou uma semana. Não é uma festa, não é a maior festa é o Sírio. É o Sírio que celebramos aqui em Bragança. Bom, na verdade, a maior festa é São Benedito. Mas o Sírio também é muito importante. E mesmo assim, eu percebo que aqui em Bragança existem muitas devoções, porque terminada uma festa já começa outra, e assim vamos. O segundo semestre é cheio de festas, cheio de muitas festas, cada comunidade celebrando o seu padroeiro, etc. Né? Enfim. Isso é sinal de uma grande espiritualidade, de uma grande vivência da fé. Eu louvo. É verdade que é uma religiosidade mais popular, é verdade. A maneira como vivem as pessoas, mas isso também é valioso. A religiosidade popular é muito valiosa e é importante para o nosso povo e para a nossa igreja. Tá. Muito bem, por hoje é só. Deixo vocês e desejo, pois, que nesta semana possamos vivenciar nossa fé e, como os leprosos, não esqueçamos de ser gratos a Deus, como aquele leproso, só um que agradeceu. Não esqueçamos de ser gratos a Deus. Também, em definitiva, possamos caminhar junto com Deus e que Ele manifeste o seu poder e a sua força em lavar, não só com água do Rio Jordão, mas em lavar com a sua graça nossa vida, a fim de que possamos ser cada dia mais fiéis, como Paulo pedia também a Timóteo. Que Deus nos acompanhe e nos conceda a sua paz. Amém.